Muitas histórias populares estão fundamentadas no conceito dos bonzinhos versus os malvados, ou do mozinho contra o bandido. Mas em muitas histórias que Jesus contou, ele complicou o assunto e misturou os bonzinhos com os malvados, e isso realmente era contrário a tudo o que todos pensavam naquele tempo. Analise, por exemplo, as seguintes histórias. Por exemplo, a parábola dos irmãos, que ilustra como os pecadores entrariam no céu antes dos líderes religiosos. Ou, por exemplo, a história do bom samaritano, na qual o herói é um desprezado samaritano. E na parábola do banquete nupcial, na qual os que faziam parte da primeira lista de convidados não compareceram. Analise também a importância das histórias que nós vivemos hoje, o que em elas nós podemos encontrar, da maneira como Deus conduz sua obra missionária na terra. Por isso, o foco da lição desta semana é entender que, como discípulos de Jesus, somos convidados a amar todas as pessoas como Ele fez e a nos unir a Ele na missão de comunicar a salvação a todos os grupos de pessoas na terra. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na última lição desse trimestre. E eu estou muito feliz porque, à medida que nós estudamos sua palavra, a palavra de Deus, encontramos tantas lições oportunas para este tempo. E creio de todo o coração que essa lição no mundo inteiro tem sido uma verdadeira fortaleza para os momentos difíceis que, como igreja, nós estamos vivendo. Nós precisamos nos concentrar nas missões, na missão que Jesus deixou para todos e para cada um de nós. Estamos na lição número 13 e o título da lição é O Mundo Inteiro Precisa Saber. E para poder comentar esta última lição está conosco o pastor Rafael Rossi, quem é o diretor de comunicações da Divisão Sul-Americana. E seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Choque. Esse foi um bonito trimestre, onde pudemos tratar desse tema tão especial que são os missionários. E hoje nós teremos um tema muito especial também, muitas perguntas difíceis. Esperamos que Deus possa nos ajudar a resolver e que todos possamos sair fortalecidos. Vamos fazer uma oração nesse momento, por favor. Senhor, Deus querido, estamos começando um estudo especial da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza nos temas, nas aplicações, na percepção que teremos da Tua Palavra para compreendermos que a mensagem precisa ser levada a todas as pessoas, em todos os lugares, e que nós, filhos Teus, queremos ser usados como instrumentos em Tuas mãos. Portanto, fica conosco neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre a missão mundial e de que maneira todos podem e devem saber dessa missão, até que ponto todo mundo deve saber e que coisas eles devem saber. E como nós, e como igreja, que papel jogamos nessa última mensagem para o mundo todo. A missão é mundial, todo mundo sabe, e Cristo deve ser pregado ao mundo todo como um caminho de salvação. E quem nunca ouviu falar de Jesus, como então poderia se salvar? Pastor Edson, essa é uma questão muito interessante e muito complexa. Há um texto aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, onde a Bíblia nos diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Ele está referindo-se aqui diretamente ao nome de Jesus. É só através de Jesus que é possível encontrar salvação. Não há salvação em outro caminho, não há salvação de uma outra forma, de um outro método, a não ser passando por Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a morte de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, que possibilita os seres humanos a serem salvos. Agora, nós temos uma questão complexa, pastor Choque, porque a missão deve ser pregada a todo mundo, aos quatro cantos da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Mas muitas pessoas
não conhecem de Jesus. Nunca ouviram. Ainda nos nossos dias, existem também aquelas pessoas que viveram antes de Jesus, que nunca ouviram falar do nome de Jesus, e que não conheceram Jesus, e que não sabem da história de Jesus. Como essas pessoas poderão se salvar? Aí está a grande questão e que considero importante para nossa compreensão nesse momento. Pelo fato de uma pessoa nunca ouvir o nome de Jesus ou não ter conhecido da vida de Jesus, isso não significa que ela não pode ter acesso à salvação. Ela pode ter acesso à salvação. Deus tem os seus métodos e Ele vai julgar cada pessoa de acordo com a luz que recebeu, de acordo com a revelação que possuía, de acordo com as oportunidades que teve durante toda a sua vida. Deus, ao fazer esse julgamento, para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, não vai colocar esta responsabilidade sobre eles. Ou seja, isso significa que existirão pessoas no céu que nunca ouviram falar de Jesus e que serão salvas. Mas elas serão salvas por meio de Jesus. Serão salvas por causa de Jesus. Ou seja, Deus, Ele olha para os seres humanos e respeita e entende como cada ser humano tem sua compreensão e sua aceitação das verdades que Ele revelou. E existe muitas culturas, eu me pongo a pensar agora na cultura inca, que é uma cultura peruana, por exemplo, que provavelmente nunca ouviram de Bíblia, da palavra de Deus, enfim. Mas quando uno vai revisar aquelas leis que eles tinham, Amaçu, Amalhulha, Maquelha, não roubar, não mentir, não adulterar, nós pensamos que eles de onde pegaram esses textos? São as mesmas leis de Deus. Por isso a Bíblia fala de que a lei da consciência, né? Sim. A lei da consciência pela qual também Deus trabalha. E há alguns versos aqui, pastor João, que a nossa lição apresenta, por exemplo, Salmo 87, João 10, Atos 14, Atos 17, Romanos 2, onde a Bíblia apresenta que existirão pessoas no céu salvas e que não conheceram Jesus. Até o próprio Jesus disse isso aqui, a lição cita o texto de João, capítulo 10, versículo 16, quando ele diz assim, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. Ele dizia ao povo de Israel, aos judeus, ele estava dizendo o seguinte, olha, existem muitas pessoas que fazem parte do meu povo, que serão salvas e que não são de Israel. Mas também termina o passagem dizendo que a todas elas atrairá. Está falando dos últimos dias, né? Exatamente. Quando o povo de Deus terá que esparcir a semente do Evangelho a todo mundo para que o Senhor possa vir. Agora, existem duas palavras bem complexas na lição desta semana. Está falando um pouco sobre o pluralismo e o universalismo. Se Deus ama a todos, por que nem todos serão salvos? Essas duas palavras, pastor Choque, são importantes porque elas agregam aquilo que nós respondemos na primeira pergunta, nesta ideia de que as pessoas serão, muitas delas, salvas sem conhecerem da Bíblia, do Evangelho ou de Jesus. Mas nós não podemos também agora ir para o outro extremo, que é pensar no que o termo significa universalismo. E o que é isso? Para aqueles que acreditam no universalismo, Deus é amor, a natureza de Deus é amor, a essência de Deus é amor. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Portanto, Deus não vai condenar nenhum dos seus filhos. Ele vai salvar todo mundo. Independentemente do que a pessoa tenha feito, como ela tenha vivido, os atos praticados, Deus não vai considerar nada disso para um efeito de punição. Mas no final Deus vem e salva todo mundo. Então, viva do jeito que você quiser, faça o que você quiser, creem os universalistas. Porque no final, todo mundo vai se salvar. Até uma frasezinha que traz um pouco desse universalismo, que as pessoas falam por aí, que às vezes não entendem, mas no final diz assim a frase. No final, tudo vai dar certo. Se não deu, é porque ainda não chegou no final. E aí pega esse conceito, essa ideia e diz assim, no final, Deus vai salvar todo mundo. No fim da história desse mundo, todo mundo vai para o céu. Ninguém vai se perder. Deus não vai condenar ninguém. Agora, cuidado, não é isso que a Bíblia diz. O universalismo não é uma ideia bíblica. Deus vai separar os bodes das ovelhas. Deus vai separar o caminho estreito do caminho largo. Deus vai separar aqueles que andam de acordo com a sua vontade e aqueles que não andam de acordo com a sua vontade. Nem todos vão se salvar. Agora, a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Mas nem todos se salvarão, porque não existe o universalismo. Agora, o outro ponto, também importante, é o pluralismo. O que acreditam aqueles que defendem o pluralismo? Que Deus tem vários caminhos, várias opções, várias possibilidades. Então,
Não importa qual caminho você siga, não importa qual verdade você abrace, não importa qual filosofia religiosa você decida ser a sua filosofia de vida. No final, esse caminho vai te levar para Deus e vai te dar salvação. Então, não existe um só caminho, uma só verdade e uma só vida. Vejam, Jesus falou que só tem um caminho. Não existe só uma Bíblia, não existe só uma revelação. Isso dizem os pluralistas, que é uma outra doutrina que a Bíblia também não defende, que nós temos que fugir dela. E hoje meio que se relativizou a verdade, né? O relativismo seria uma corrente moderna desse pluralismo. Exatamente, né? porque a verdade se torna relativa, ou seja, o que é verdade para você pode ser que não seja para mim, e o que é verdade para mim não é para você. Cada um segue a sua verdade e a sua verdade vai te levar para Deus, e esse Deus vai te levar para a salvação. Só que esses pensamentos, essas ideias, não têm respaldo nenhum na Bíblia. Porque a São verdade, ideias humanas, são pensamentos filosóficos, não bíblicos. A verdade é absoluta. Exatamente. De um lado. E também não todos os caminhos, há um só caminho que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia não faz do relativismo, nem tampouco do pluralismo, nem do universalismo, uma corrente que nós deveríamos abraçar. São correntes modernas, mas Deus nos adverte de todas essas, né, para o nosso tempo. Agora, como devemos tratar as pessoas que não creem? Todos necessitam da graça. E aqueles que foram alcançados da graça sentem-se agora impulsionados a serem compartilhadores da graça, levarem essa graça para outras pessoas. Agora vejam, se eu preciso compartilhar essa graça, eu também não posso fazê-la de forma impositiva. É fundamental aqueles que conhecem, aqueles que são missionários, aqueles que querem propagar o evangelho, de respeitarem as pessoas. Nós temos que respeitar as crenças das pessoas. Isso é um princípio básico daquilo que a gente chama de liberdade religiosa. É respeitar as pessoas naquilo que elas creem. Agora, ao respeitá-las naquilo que elas creem, isso não significa que eu não posso apresentar aquilo que eu creio, que também é parte fundamental do que nós acreditamos de liberdade religiosa, sempre com respeito. Segundo ponto, toda verdade precisa ser pregada com amor. Existem muitas coisas na sociedade que me incomodam. Algumas manifestações, alguns posicionamentos, alguns filmes, algumas imagens, algumas ideias que são exploradas. E há também o desrespeito religioso. Há as práticas intolerantes à religião, quando pessoas usam dos símbolos religiosos, por exemplo, para afrontar aqueles que creem, aqueles que acreditam. Mesmo em situações assim adversas, nós precisamos, para compartilhar o amor, para compartilhar a graça, viver aquilo que Jesus disse, sempre pregando, preocupado com as pessoas, em amá-las antes de querer puni-las ou exortá-las. O amor está na frente de tudo. O amor deve ser a base dessa minha pregação. Respeito e amor são os dois pontos fundamentais pelos quais nós devemos tratar as pessoas que ainda não encontraram a graça do Senhor Jesus, porque nós somos o maior sermão que as pessoas escutam. A nossa vida, aquilo que fazemos, como eu trato minha esposa, como eu trato minhas filhas, como eu lido no trânsito. Eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem, esse é o grande foco. Então, dos jovens deste ano, né? Ao tratar dos outros, pastor Choque, nós devemos pensar como nós vivemos para que as pessoas vejam Jesus em nós. Por que Deus entregou para os seres humanos a missão da pregação do Evangelho a todo mundo? Esse é um ponto que eu acho maravilhoso. Jesus tem formas de pregar o Evangelho para todo mundo, essa mensagem que deve ser pregada. Ele mesmo falou assim, certa vez para os discípulos, ele disse assim, se vocês não pregarem, as pedras vão pregar. Em outras palavras, o Evangelho precisa ser pregado ao mundo todo, comigo, e até me desculpa um pouquinho o trocadilho da palavra, ou semigo. Com a minha influência ou sem a minha influência. Deus vai pregar o Evangelho a esse mundo. Se for preciso que as pedras preguem, as pedras vão pregar. Agora, por que Deus não coloca pedras para pregar? Ou anjos, né? Ou por que Deus não coloca anjos para pregar, por exemplo? Por uma simples razão. Porque Deus espera que seres pecadores, que sabem o que é perdão, ao serem alcançados pela graça e terem a vida transformadas, sejam aqueles que convidem outras pessoas para que passem pela mesma experiência que ele passou. Anjo é um ser celestial, assiste ao lado de Deus, mas os anjos do Senhor não sabem o que é perdão.
não sabem o que é arrependimento? Porque eles não pecaram. Então eles não seriam os melhores pregadores. Não seriam testemunhas. Eles não seriam bons testemunhas. Mas eu sou uma boa testemunha. A mim me passou, pode ter passado. Exatamente, porque eu ao falar para uma pessoa, estou dizendo o seguinte, olha, eu encontrei a graça, Jesus me transformou, Ele mudou minha vida. Ele deu sentido para a minha existência, Ele pode fazer isso com você. Senão nós diríamos, você é anjo, né? Por isso É você... claro, os anjos, você é um anjo, você é um ser celestial, você não sabe o que é pecado, você não sabe o que eu vivo. Não, agora Deus está pegando pessoas que sabem o que você vive, que passa pelo que você passa, que chora o que você chora, para que essas pessoas digam àqueles que ainda não conhecem a graça, que Jesus as ama e tem um plano maravilhoso na vida delas. Essa é a coisa linda do Evangelho, porque eu sou um mendigo, que agora conto a outras pessoas, que também são mendigas, onde encontrar o pão. Talvez por isso é que aquele ditado, aquela famosa frase de que uma pessoa que não tem vontade de levar alguma outra pessoa para o céu, é porque ela mesma não está indo para o céu. E provavelmente nossa experiência vai ser muito importante, porque se nós temos uma experiência real com Deus, sem dúvida que nós teremos muita vontade de levar outras pessoas também para o céu. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Estamos chegando no final do nosso projeto de estudos deste trimestre e algumas lições, sem dúvida, ficarão claras em nosso coração. Nós já repetimos aqui, nesses programas passados, uma declaração que me parece muito importante, apareceu em alguma lição no dia sábado de tarde. E a declaração era mais ou menos assim. O discipulado faz certas exigências. Uma delas é que não pode haver concorrência, competência. E, em segundo lugar, não há substituto. Ninguém pode substituir você em fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não está concorrendo com ninguém, com a outra religião. Não é assim como se faz o discipulado. Nós estamos concorrendo contra o pecado. Nosso inimigo não são as pessoas, é o pecado. E sabe mais uma coisa? O assunto é que ninguém pode substituir você. O que Deus chamou para que você fizesse, ninguém mais pode fazer. E Deus vai optar por um plano B, enfim, mas o plano A somos todos nós. Assim que Deus possa te usar, enquanto você viva, seja um instrumento de Deus, se goze, se alegre, fazendo a vontade de Deus. É a melhor vida. A vida consiste em fazer a vontade de Deus e cumprir a missão. Alguma aplicação mais? Algumas coisinhas, pastor Choque. Primeiro, ame as pessoas. Segundo, envolva-se com elas. Terceiro, descubra as necessidades delas e ajude-as. Quarto, diga a elas, vem comigo, sigamos Jesus juntos. E Deus vai te usar poderosamente nisso. Vamos agora assistir ao último comentário do autor da lição deste trimestre. Nós terminamos essa série de lições quase no mesmo ponto em que começamos. A missão é de fato de Deus. E embora Ele tenha escolhido envolver pessoas desde o princípio, não devemos esquecer que continua sendo a missão de Deus que envolve pessoas. Não é nossa missão. Ele chama, delega, dá poder e equipa os que vão à missão. Portanto, não precisamos temer. Nem mesmo precisamos produzir resultados que nós acreditamos serem necessários. É claro que gostamos de ver resultados rápidos. Nossa forma de lidar com o tempo é limitada. A vida é curta e gostamos de ver resultados bem rápidos. Deus tem uma perspectiva de tempo diferente. E Ele é quem iniciou o relógio da existência desse mundo. E é Ele quem vai parar o relógio no presente estágio da existência do mundo. Até lá, Ele quer que as pessoas continuem sua missão, mas em seu serviço. Ele delega, Ele envia, dá a mensagem, fé e coragem. Mas ao final do dia, Ele decidirá o que é sucesso. Ele decidirá quando a missão está feita. Como pode o mundo inteiro ouvir? Essa é uma questão primordial dessa última lição do trimestre. Não sabemos a resposta dessa pergunta. Somente Deus sabe quando o chamado tiver alcançado a todos os seres viventes. E Deus decidirá quando apertar o botão pare. Até lá,
continuamos a repetir o chamado na linguagem que Ele nos deu, no lugar em que Ele nos colocou, e deixamos o resultado para Ele. A Deus seja a glória. Para agora poder levar à nossa casa alguma coisa que poderia ser prática, nós teremos que sentir o que Jesus sentiu quando veio a esta terra. Ele teve um propósito porque ele veio. Você existe também com um propósito. Não é para você, não é o foco você, é as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso é que no final, ao finalizar esta lição de escola sabatina, eu quero fazer uma oração para que todos nós nos tornemos discípulos e discipuladores de Jesus. Nós façamos discípulos e nós mesmos sejamos fiéis discípulos de Jesus. Eu gostaria de saber se alguém de vocês que assistiu todo esse programa pode estar pensando que mais há para mim. Eu diria, Deus tem planos magníficos para a tua vida, mas precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Eu quero orar por você, por sua família. Talvez você está passando por sérios problemas, sérias dificuldades. Talvez alguém está sofrendo uma doença grave, está pensando mais em você, em seu trabalho, em seus problemas, em seus terríveis conflitos familiares. Mas enquanto nós nos concentremos em nós, menos pensaremos nos demais. Enquanto nós nos preocupemos pelos demais, nós também seremos curados. Mas a cura não vem de nossa ação missionária. A cura vem de Deus. E Deus nos leva e nos cura através de pequenos atos de bondade e misericórdia. Quero orar por você. Inclina seu rosto. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, as pessoas que precisam da mão tua, tocando suas vidas, para que se tornem verdadeiros discípulos e discipuladores de teu reino. Em nome de Jesus.